Opa, começou. Muita paz, muita alegria. Vamos nos acalmando, procurando nos recolhermos em nossos lugares. Isso. Para que nós possamos dar iniciada o nosso dia de Kardec, esse dia especial para todos nós. E eu gostaria de falar do movimento espírita de Diadema. Desde 1998, nós estamos desenvolvendo e levando as atividades referentes à doutrina espírita dentro de Diadema. Temos algumas casas que são filiadas nós. Quando eu digo filiada, é de livre e espontânea vontade. Não existe cobrança. É a participação das casas para que nós possamos desenvolver as atividades. O MED, ele não interfere em nenhuma atividade de nenhuma das casas, mas simplesmente por estarmos unidos, que esse é o principal objetivo, que é o desenvolvimento dessa parte doutrinária dentro da nossa cidade. Não interferimos em nenhuma atividade das casas, tá bem? Então, o MED hoje, ele é composto apenas por 5 casas. Lar Espírita Luz e Amor, Grupo de Estudo Espírita As Mãos Estendidas, Centro Espírita Obreiros do Senhor, Fraternidade Espírita Francisco de Assis, Instituto Cacilda Becker. São esses que fazem parte. E o CELF. Esqueci do CELF. Né? O Fernando que está aqui. Desculpa, Fernando. Falha nossa. Não tem problema. Tá bom? E eu gostaria, para que nós pudéssemos dar início, convidar o Ulisses para que ele possa fazer a prece inicial para nós, tá bem? Boa noite a todos. Boa noite. Vamos fechando nossos olhos, concentrando, pensando no Mestre Jesus, que Ele possa derramar o bálsamo de muita luz sobre nossa cidade, sobre o nosso pequeno e modesto movimento espírita, que ele possa se iluminar e crescer cada vez mais, que a luz possa chegar a todos os nossos corações para mudar nossas vidas, para nós continuarmos na nossa evolução. Que assim seja, graças a Deus. E também convidar a todos que fiquem de pé para que nós possamos cantar o hino nacional brasileiro. Antes de iniciarmos a nossa parte artística, eu gostaria de registrar a presença de Maria Geralda, de SGI, representando o budismo, que faz parte aqui conosco hoje. E também do senhor Milton Capel. Muito obrigado pela presença de todos vocês. E hoje nós vamos ter um batismo aqui. Nós estamos sempre fazendo algumas inovações e hoje nós temos a presença do grupo musical que está sendo batizado hoje com o seguinte nome: Grupo Vocal Nosso Canto.
Por favor, é de vocês. Boa noite. Boa noite. Como vocês viram no convite, a presença seria do Pedrinho e da Vitória. Não podendo, por motivos profissionais, nós ousamos substituí-los. Então, na verdade, nós tivemos 2 ensaios, tá, gente? Pai nosso, vós que estás nos que amam a verdade e o reino que nos prometeu, chegue logo ao nosso coração e o amor que teu Filho nos deixou, o amor viva sempre em nós e no pão da unidade Cristo dá-nos vossa paz e esqueça todo nosso mal. Se esquecermos o do nosso irmão, não nos deixe cair em tentação, ó Senhor. Tende piedade do mundo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas. Ensina-nos a perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. E no pão da unidade, Cristo dá-nos vossa paz e esqueça todo nosso mal. Se esquecermos o do nosso irmão, não nos deixes cair em tentação, ó Senhor. Tende piedade do mundo. Tende piedade do mundo. Aleluia.
monte. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me fala de um reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, aos dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, meu falar me encantou. Que seguir, caminhar, que saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me fala de um reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, seu falar me encantou. Que seguir, caminhar, que saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Que seguir, caminhar, que saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Alegria cristã. Somos companheiros, amigos, irmãos, que vivem alegres pensando no bem. A nossa alegria é de bons cristãos, não ofende a Jesus e não fere ninguém. A nossa alegria é o bem do Evangelho, vibra e contagia.
vamos trabalhar com muita alegria pelo espiritismo mais cristianizado, pela implantação da paz e harmonia. A nossa alegria é o bem do Evangelho, vibra e contagia, da criança ao velho, mesmo entre perigos, daremos as mãos, como bons amigos, como bons cristãos. A nossa alegria é o bem do Evangelho, vibra e contagia, da criança ao velho, mesmo entre perigos, daremos as mãos, como bons amigos, como bons cristãos. A próxima é inédita, vocês nunca ouviram e eu espero que vocês gostem. Nem falo o nome, Rosinha. Surpresa. É a nossa última música. De novo, a nossa última música. Vamos dormir felizes. Pai celeste, Criador, fonte eterna de bondade, auxilia-nos, Senhor, a conquistar a verdade. Abençoa o nosso esforço para o teu reino atingir. Dá-nos, Pai, a luz que aclara os caminhos do porvir. Dá-nos, Pai, a luz que aclara os caminhos do porvir. És a glória deste mundo, és a paz e a esperança, és a luz que não se apaga, és o amor que não se cansa. Dá-nos forças para sermos os arautos do teu amor, testemunhos verdadeiros do Evangelho Redentor, testemunhos verdadeiros do Evangelho Redentor. Todo mundo, hein? Essa glória. És a glória deste mundo, és a paz e a esperança, és a luz que não se apaga, és o amor que não se cansa. Dá-nos forças para sermos os arautos do teu amor, testemunhos verdadeiros do Evangelho Redentor, testemunhos verdadeiros do Evangelho Redentor. Muito bom. E o nosso canto, esse nome foi dado aqui, nesse dia de hoje, nesse dia maravilhoso. E o nosso canto não é um canto de cantar, e não é um cantinho também, é o aconchego, é de aconchegar.
Muito obrigado. E aí a Maria falou, se o nosso canto brigar, cada um vem para o seu canto. Isso. Muito bom. E nós vamos dar continuidade. E eu gostaria de falar que esse dia de hoje é cumprimento da Lei 1715 de 1998, que foi instituída por José Fernandes Peninha, nosso, na época, então, vereador, e que foi aprovada pela Câmara, tá? Então, esse dia de hoje é instituído a Semana do Espiritismo ou a Semana de Kardec, está bem? E para que nós possamos dar continuidade sem parar, continuando na mesma emoção, nós vamos convidar a pessoa para estar aqui presente. Ele é tarefeiro do Centro Espírita Obreiros do Senhor, do Ruge Ramos, São Bernardo do Campo. É também constante presença na Semana Espírita e no Movimento Espírita de Diadema. É palestrante em diversos locais e sempre quando nós precisamos dele, ele está sempre à nossa disposição. E o carinho dele é muito grande por todos nós. E como eu costumo dizer, e acredito que todos aqui que estão presentes também, ele é amigo para sempre. Vamos chamar nosso irmão Eugenivaldo Forte. Boa noite para todos. Boa noite. Que bom, né? O que importa é a amizade. O cultivar a amizade, o amor. A amizade é uma manifestação do amor. Que você aceita o seu amigo como ele é, do seu jeitinho. Às vezes a gente discorda dele em algumas coisas, mas ele é tão bom por esse aspecto que a gente continua amando aquele amigo. Então, eu quero dizer a vocês que é recíproco. Eu tenho assim um carinho muito grande por todos vocês, o pessoal do MED. E é sempre uma alegria estar aqui, de coração. Essa simplicidade de vocês é encantadora. Esse jeito simples das coisas acontecerem é encantador. Muitas vezes sofisticamos demais, muitas vezes intelectualizamos demais, muitas vezes damos um caráter assim de coisas oficiais, né? Tem que ser assim, tem que cumprir um ritual. Aqui não, as coisas acontecem espontaneamente. Essa espontaneidade é encantadora. Então eu me sinto muito feliz. Eu me sinto honrado pelo convite, já que isso é uma conquista da cidade, nessa casa abençoada, que é a casa que representa o povo de Diadema, os seus representantes, reconhecerem que há na cidade também um movimento espírita e que contribui, que dá a sua contribuição sobre todos os aspectos. Talvez não tanto quanto a gente gostaria, mas tanto quanto a gente realmente pode. O reconhecimento de institucionalizar na cidade o dia de Allan Kardec, a semana que se refere ao nascimento de Kardec, dia 3 de outubro. Então, nós estamos muito felizes de podermos estar aqui. E o nosso agradecimento, estamos numa casa que nos representa e teremos a oportunidade até de apreciar isso naquilo que nós preparamos para discorrermos a respeito de Allan Kardec. Então, nós queremos agradecer de coração essa oportunidade de deixar assim registrada a nossa presença, de deixar a nossa presença e sairmos daqui, cada um vai para o seu canto, né? Isso também é maravilhoso. É lá no nosso cantinho que a gente se transformará num arauto do Evangelho. Nós queremos testemunhar a sua grandeza, Jesus. Nós queremos testemunhar a glória da sua presença entre nós. É no nosso cantinho que a gente se faz demonstrar o Cristo vivo, como diz essa música tão encantadora,
reconhecendo a sua importância, a luz permanente em nossa vida, o consolo permanente, e foi contagiante. Na hora que Maria levantou e pediu que todos cantassem, todos cantaram. Havia uma vibração de sinceridade, uma vibração de autêntica, de compreender isso. Isso é importante. Porque, como cidadãos dessa cidade, tal qual os nossos irmãos que têm essa responsabilidade, uma responsabilidade espiritual enorme, você se candidatar, se oferecer para oferecer o que você tem de melhor para a sua comunidade. E para nós também, quando estamos aqui, também temos a nossa responsabilidade. A responsabilidade do cidadão, da cidadã, no nosso cantinho. O nosso cantinho pode ser uma oficina de trabalho, pode ser o nosso lar, pode ser algum cantinho da cidade, ou às vezes dentro do cantinho de um ônibus, no cantinho do trólebus, no cantinho a gente ali demonstra o nosso amor por Jesus. Então, que Jesus venha ser acolhido no cantinho do nosso coração. Que tenha um cantinho especial para ele. Né? O senhor pode chegar, será sempre recebido com muito amor no cantinho do nosso coração. Meus queridos, o tema é extremamente importante porque nos permitirá relembrar alguns acontecimentos históricos importantes. Quando nós falamos de 3 de outubro, nós estamos falando de 3 de outubro de 1804. 3 de outubro de 1804, que foi o nascimento de Hippolyte Léon Denis Rival. Trata-se de uma família de intelectuais. Mais adiante falaremos um pouco a respeito disso. Mas nós temos que lembrar que essa data, 1804, ela está historicamente posicionada 15 anos após a Revolução Francesa. A queda da Bastilha, a Revolução Francesa. 15 anos após a Revolução Francesa, nasce Hippolyte Léon Denis Rival, que é o nome do francês, que depois, orientado não, que foi revelado para ele uma encarnação como um sacerdote druida, e que nessa oportunidade ele chamava Allan Kardec. Então, de uma certa forma, nasce Allan Kardec, que é um pseudônimo desse francês, que nasce 15 anos depois da Revolução Francesa. Nós teríamos que nos posicionarmos, como que estava a França, como é que estava a Europa 15 anos após a Revolução Francesa. O que foi a Revolução Francesa? Então nós vamos fazer essa viagem no tempo de uma forma bem simples, bem modesta, mas com o propósito de compreendermos como que os movimentos transformadores da humanidade se fazem. Nós não podemos, a queda da Bastilha, ela representa um marco. A Bastilha era a prisão oficial. Aprisionava-se na prisão oficial todos aqueles que eram considerados pessoas não gratas ao regime estabelecido. Como era o regime? O regime era uma monarquia adoentada. Os preceitos morais desapareceram, aqueles mais relevantes desapareceram na futilidade. Uma indiferença total pelo povo. Qualquer movimento, qualquer atitude considerada inadequada, prisão. Abençoando esse trabalho, essa monarquia, e aqui eu abro um parêntese, porque eu estou aqui falando a respeito de um fato histórico. Eu estou aqui
historiando. Só para esclarecer ainda mais, eu sou professor de História. A minha formação é professor de História. Então, o que eu falo a partir de agora, não me refiro a nenhuma ideia de condenar a religião de quem quer que seja, mas um fato histórico. Naquela oportunidade, essa monarquia doentada moralmente recebia o beneplácito da Igreja Católica Apostólica Romana. Então, o poder político, o poder temporal, estava totalmente mesclado, não sabia onde que começava, onde terminava o poder espiritual e o poder temporal. Então, as decisões eram decisões sectárias. As decisões vinham do Vaticano. As decisões vinham dos reis que eram coroados pelos cardeais. Muito obrigado. Eram coroados pelos cardeais, se não pelo próprio Papa da época. Então, a Igreja Católica perdeu o seu vício, o seu comprometimento. Fazendo analogia, conforme nós estamos aqui falando, não era um cantinho de luz onde se via Jesus. Ao contrário, total indiferença. Além disso, nós vamos ter que contextualizar, porque a Revolução Francesa, a história moderna inicia aí. Nós estamos falando de algo que tem 227 anos. Para a gente ter uma ideia, nós estamos aqui numa casa que é organizada para representar o povo. Eu fiquei encantado com o nome das pessoas. Sinceramente, o povo está aqui. Eu não conheço, vou citar os nomes que eu estou vendo ali. Uma pessoa que tem o nome popular de Boquinha, né? O outro é Pretinho. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. É uma liberdade extraordinária. Eu, o Pretinho, o Boquinha, né? Não importa. O Cicinho, tem aqui o pastor João Gomes, eles colocam o nome que eles são conhecidos. E a comunidade que eles frequentam, a comunidade que eles lideram, delegam a eles um papel relevante, representa-nos. Não era assim antes da Revolução Francesa. Isso é inimaginável há 225 anos atrás. Para que a gente possa entender toda essa trajetória, o momento histórico que se manifesta o Espiritismo na França, nós temos que entender isso. Quando a Revolução Francesa eclode, nós vamos encontrar os princípios de liberdade, igualdade e fraternidade. O Estado que nós compreendemos hoje, a República que nós entendemos hoje, a maneira com que o Estado está constituído com 3 poderes, nós temos 3 poderes. Aqui nós estamos com uma representação de um desses 3 poderes. Isso nasce muito antes, no bojo dessa revolução, porque, meus queridos, nós agora na humanidade, nós estamos exatamente vivendo uma revolução. E amparado por meios de comunicação que há 225 anos atrás não imaginávamos. As redes sociais, por exemplo, a internet. A possibilidade da comunicação tornando o mundo uma aldeia, onde as ideias são compartilhadas, onde a expressão, em determinado momento, todos que falavam que ouviam espíritos naquela época, viam espíritos, eram hereges, bruxos. E hereges, bruxos, vai para a prisão. O calabouço da Bastilha, que era a prisão oficial, era viver das situações mais sub-humanas que a gente pode lembrar. Então, ou ia para o hospício. É louco. Houve espíritos? Diz que está vendo espíritos?
E dentro desse contexto, não estou só no enfoque religioso, mas dentro do contexto político, tem um francês, Jean-Jacques Rousseau, que escreve 2 livros. O livro, por exemplo, O Contrato Social, que é considerado a Bíblia da Revolução Francesa desse aspecto intelectual. O Contrato Social é um livro de Jean-Jacques Rousseau que influenciou todos os intelectuais da época. Um livro é o suficiente para modificar tudo, os conceitos. O livro tem esse poder de o leitor passa a ver o que ele não via, passa a sentir o que ele não sentia, enche-o de esperança, de construir realmente alguma coisa nova. E dentro desse contexto histórico, desse intelectual importantíssimo, que é um espírito superior, é um espírito superior que reencarna para criar as condições intelectuais para que a Revolução Francesa se apresentasse. Porque no momento da queda da Bastilha, se estabeleceu uma desordem na França, desordem social. Me refiro ao povo enfurecido, quebrando tudo. Para vocês terem uma ideia, os sacerdotes católicos abandonavam as batinas e saíam disparadas, porque senão eram mortos, terrivelmente mortos. As igrejas foram todas elas destruídas. Eu sugiro a vocês a leitura de um livro psicografado pelo Bacelli, que é o Vianney, o Cura d'Ars. O Vianney é um santo católico romano, católico apostólico romano da França. Ele na França é considerado um expoente da Igreja Católica. Esse espírito reencarna também na França, nesse pós-revolução, para reconstruir a fé cristã entre os franceses. Leiam esse livro. Mas antes, a destruição. Se não tivesse, quando você destrói algo por revolta, porque não aguenta mais, você tem que ter alguma coisa para substituir. Porque se você destrói alguma coisa, e agora o que a gente faz? Não sei. Agora não sei. Não. A espiritualidade já preparava com antecedência o que substituir. O que oferecer para a reconstrução. Há uma frase que a rainha diz assim: eles estão reclamando por pão, então busquem brioches. Os historiadores usam essa frase para mostrar que isso chegou ao ouvido do povo e o povo se revoltou. Bem, se isso é possível, porque já tinha uma rede de internet na época. Já pensou, de manhã ela fala isso, à tarde começa uma revolução. Não é bem assim. Não é bem assim. Isso foi um contexto de animosidade, de indiferença, de desumanidade, de crueldade, de soberba, de arrogância, de uma elite totalmente indiferente. Há dados estatísticos, porque 225 anos atrás já se registravam muitas coisas historicamente. Há documentos que identificam cerca de 24 milhões de franceses. E desses 24 milhões de franceses, somente 120 possuíam toda a riqueza. 120 pessoas possuíam toda a riqueza. Não parece uma coisa muito parecida com os dias de hoje? Não é? Então, isso vai chegando num ponto que não se suporta mais. É desigual. E a espiritualidade sabe que todo esse processo histórico é contínuo, é processual. Então, reencarnam os espíritos que estabelecem a oportunidade de reorganização. Jean-Jacques Rousseau, quando ele propõe a intelectualidade, o livro, o contrato social, ele estabelecia exatamente isso, a organização do Estado baseada em 3 poderes. Hoje nós estamos na casa de um dos 3 poderes. Então, isso tudo refletiu decisivamente no Novo Mundo. Para a gente ter uma ideia do que significa isso,
toda a influência dessa intelectualidade, porque o intelectual, ele trabalha com as ideias, por isso que o poder, esse poder cruel, detesta quando tem alguém que tem uma ideia. As ideias têm que desaparecer. O dono da ideia tem que ser perseguido, morto. Porque nada detém a verdade. Uma das músicas que vocês cantaram falou exatamente sobre isso, a verdade. Nada detém a verdade. Na antiguidade mais distante, os gregos representavam a verdade numa metáfora muito interessante, que eles colocavam um recipiente com água e depositavam sobre a água uma lâmina de cortiça, a árvore. E essa lâmina de cortiça ficava boiando pela sua leveza, sempre à tona. Então o grego representava a cortiça como a verdade. De vez em quando chega alguém e abafa a verdade, vai lá pega no recipiente, vai lá para o fundo. Não existe isso. Mas vai cansando. Um dia a mão cansa. Um dia aquela mão desencarna. Isso aí, aquela cortiça volta de novo. Ninguém resiste à verdade. O princípio de igualdade, de fraternidade, de liberdade, estabeleceu que o Estado é laico. Meus queridos, isso é uma conquista sem a qual nós não poderíamos nem pensar na organização do Espiritismo. Porque, infelizmente, eu estou falando de nós outros, porque eu sou reencarnacionista. Quem estava lá sou eu, sendo que um outro corpo, com outro personagem. Então, eu não estou falando mal nem de ninguém, nem de religião de ninguém. Estou falando de nós outros. Então, nós sempre somos sectários. Nós achamos que a nossa religião é que detém a verdade. E sendo o Estado não sendo laico, eu assumo o poder do Estado e passo a comandar. Todo mundo tem que ser o que eu, dono da verdade. Hoje nós gozamos dessa liberdade. Nós estamos aqui numa casa que eu tenho certeza que deve ter múltiplas referências, ideologias de religião, de política. Todas devem ser respeitadas. Eu respeito uma sua ideia, acho que você tem o direito de manifestá-la, acho que você é pródigo nesse sentido, você está na defesa daquilo que você considera ideal, adequado, aquilo que faz o bem a todos, ótimo. Agora, não se faça dono da verdade, não se faça exclusivista, não se faça aquele que é sectário, que o que eu falo que é adequado, o outro não. Então nós estamos há 225 anos aprendendo a conviver com o princípio da igualdade, da fraternidade e da liberdade. Então, se vocês observarem bem, dentro dessa ideologia proposta por Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, no novo Estado, a maneira com que o novo contrato social, que é o livro dele, ele propõe exatamente algo que influenciou a todos. Isso é o que nós precisamos para colocar no lugar. E a França e a Europa passa a ser identificada no primeiro século de tudo isso como o século das luzes. Reencarnaram na França, sobretudo na França, mas na Europa, mas sobretudo na França, intelectuais importantíssimos. Entre ele, Hippolyte Léon Denis Rival. Ele nasce nesse momento, 15 anos após a Revolução Francesa. Então nós vamos ver que Jean-Jacques Rousseau influencia decisivamente, não somente com o Novo Contrato, que é o livro dele, mas também com outro livro chamado O Emílio. Esse livro, O Emílio, é um romance pedagógico. Olha o estilo desse intelectual. Ele propõe uma nova abordagem da educação, da pedagogia. Para vocês terem uma ideia,
Havia um conceito católico, apostólico, romano, que você só aprende com sofrimento. Tem que sofrer. Então, eu não sei se aqui tem alguém que teve notícia dos seus pais, dos seus avós, que algumas escolas católicas, apostólicas, romanas, quando você não fazia uma lição, tinha lá um cantinho de caroço de milho. Você ajoelhava e sofre para você aprender. Então, ele tinha uma pedagogia de que a dor ensina. Jean-Jacques Rousseau, ao contrário, propõe, através do romance O Emílio, uma pedagogia baseada no preceito do amor à criança. E quem influencia-se decisivamente é Pestalozzi. Pestalozzi é outro intelectual que merece a nossa atenção para entender como que esse contexto social, essa revolução acontecendo, precisava de um pedagogo que oferecesse algo que realmente substituísse definitivamente a pedagogia da dor, a pedagogia sectária. Admitia-se que a criança era um adulto em miniatura. E como tal, o adulto em miniatura tinha que corresponder às expectativas do adulto. E as crianças sofriam muito, tem que ser assim, vai ser tudo padronizado, tudo padrão. Pestalozzi estabelece um princípio de que a criança deve ser respeitada na sua singularidade. E propõe exatamente a pedagogia do amor à criança. Leiam a história de Pestalozzi. Viveu todas as vicissitudes da indiferença dos intelectuais, porque logo após a Revolução Francesa, outro problema que surgiu na Europa é o calvinismo. Porque a reforma luterana, tão importante, Martim Lutero foi de uma importância extraordinária, oferecendo o protestantismo. Protestou exatamente, mais uma vez, contra a igreja, que estabelecia os preceitos de que você só vai para o céu se pagar. Se bem que ainda hoje existem pessoas que ainda ensinam isso. Depende do dinheiro que você dá para ter um lugar no céu. Nós vimos o reformador Martim Lutero protestando contra isso. Mas, por outro lado, mais adiante, com a sua ausência, mais uma vez a intransigência. Nós vamos ver toda a Revolução Francesa influenciando o novo mundo. A independência dos Estados Unidos, a independência do Brasil, a proclamação da República. Para vocês terem uma ideia, na bandeira, na nossa bandeira, a nossa querida bandeira, o pavilhão nacional, tem a frase ordem e progresso. Essa frase, ela é contida nos preceitos filosóficos de Augusto Comte, o positivismo, que é outra ideologia filosófica poderosíssima que sustentou a Revolução Francesa nesse aspecto filosófico. Augusto Comte. E já aqui no Brasil, influenciado por esses preceitos, eles conseguiram a forma da bandeira nacional, um quadrado, um triângulo, não é isso? Um retângulo e um círculo, ordem e progresso. Tudo isso tem preceitos filosóficos do positivismo. O positivismo, rapidamente, ele encontra na própria pessoa, nas ideologias do respeito pelo outro, da organização com liberdade, com fraternidade, com igualdade, a oportunidade das manifestações, das organizações, sendo que todos nós estamos dentro, confluindo para algo muito maior do que o meu pensamento, senão eu passo a ser sectário. Quando eu falo em fraternidade, para que eu seja realmente fraterno, eu tenho que respeitar todas as ideologias. Posso ser, não concordo, discordo, e alguma coisa eu discordo frontalmente, mas eu acho que você tem todo o direito de manifestar o seu pensamento. É isso que nós estamos aprendendo. E foi dentro desse contexto que nós vamos encontrar Hippolyte Léon Denisard Rival indo para a Suíça, num castelo que foi cedido a Pestalozzi para criar um Instituto Pestalozzi. Finalmente, esse intelectual consegue, na Suíça, oferecer às crianças
E as crianças eram as crianças excluídas. Crianças que nem quem queria. A espontaneidade, as crianças aprendiam dentro da espontaneidade, todas juntas. Qual era o preceito dessa pedagogia? O amor. O amor que se manifesta dentro dessa liberdade, dessa igualdade, dessa fraternidade. Então, meus queridos, quando Allan Kardec vai para a influência de Pestalozzi, Hippolyte Léon Denis Rival, ele era um jovem. Então, veja como é que as coisas estão realmente todas elas estruturadas. Não é que o Espiritismo é ação de humanidade, não é isso. Mas alguma coisa precisava ser atualizada na mensagem do Cristo. Porque a mensagem do Cristo tinha sido mal interpretada, mais do que isso, mal interpretada, se transformou numa crueldade. É claro que todos vocês já ouviram falar no Santo Ofício, a Santa Inquisição. Os hereges eram queimados vivos, os bruxos queimados vivos. As mulheres médiums que viam o espírito ou eram histéricas, então vai para o manicômio, ou queimadas. Essas ideias de ocultismo, tudo era ocultismo, que era oculto mesmo, não fala não, tem uma reunião lá. Até hoje tem algumas pessoas que falam assim, ô Fonte, você mexe com isso? Mexe com isso o quê? Esse negócio de espiritismo, porque eu tenho a impressão que eles pensam que a gente tem um caldeirão, que a gente fica jogando um monte de coisa lá dentro, mas isso, os poderosos ainda insistem em agir assim. Aliás, aqueles que têm o falso poder, eles acham que isso é coisa do demônio, e repetem o sectarismo que levou à desestruturação das possibilidades de uma pessoa do povo atingir a plenitude de cidadão, de estudar, de ter acesso. Aí aconteceu o seguinte fenômeno: a intelectualidade, influenciada por essa ideologia, ficou totalmente avessa às ideias de religião. Religião era realmente algo que o intelectual não aceitava, porque era tudo mistério, tem que ser assim, tem que usar essa roupa, tem que usar esse cabelo, tem que fazer assim, não pode ser de outra forma. Então os intelectuais que estavam nas universidades, influenciados pelas ideias da Revolução Francesa, romperam com a religião. Romperam com a religião. Tanto é que os jovens brasileiros, filhos dos senhores, dos fazendeiros, dos senhores do engenho, iam estudar na Europa, voltavam da Europa cheio de ideias de Revolução Francesa. E começaram a conspirar. Não pode ser assim. A escravatura, que é algo demolidor, onde o outro chega ao ponto de entender que ele é superior ao outro pela cor da pele, pela posição social. Isso é doentio e, infelizmente, ainda arrastamos nos nossos preconceitos até hoje. Até hoje existem pessoas que admitem que eu sou superior a ele. Por quê? Você não está vendo pela aparência? Então, esses ideais de liberdade, fraternidade, ainda estão incipientes, porque muitos poderosos ainda não acordaram, ainda insistem em que tudo tem que ser de acordo com o que ele pensa. E desta forma, o Estado sendo laico, gente, isso é maravilhoso. Maravilhoso. Você já pensou, nós os espíritas estamos assumindo os poderes? Todo mundo vai ter que ser espírita. É uma loucura. Eu conheço os espíritas, não é bem assim. É bom que tenha gente que tem ideias diferentes, que a gente possa respeitosamente um ouvir o outro. A diversidade, as diferenças, os novos pensamentos. Algumas pessoas se cristalizam dentro dos seus preceitos arcaicos. Vivem dentro de um porão.
dentro do porão que tem pouca luz, tem uma lâmpada de 40 velas. E quando ele acende aquela lâmpada de 40 velas, ele fala assim, a realidade é essa. E olha assim, essa é a realidade. Estão falando aí que existe, não existe, a realidade é essa. Acontece que a Revolução Francesa trocou essa lâmpada de 40 velas e colocou uma de 200. A luz chegou. E fica demonstrado que toda essa estrutura está fadada a desaparecer. É uma questão de tempo. Já passado 225 anos da Revolução Francesa, a gente acha estranho que ainda hoje existem pessoas que falam, não, eu assumindo o poder, eu acabo com tudo isso. Fecho o Congresso, as coisas têm que ser assim. Você fala, nossa, que coisa medieval. E você vai ver que são tudo fundamentado na violência, no despotismo, no autoritarismo, na falta de respeito pelo outro. Então, esses nossos irmãos ainda não acordaram dentro dos processos reencarnatórios os preceitos mais profundos. Sem esses preceitos, nós dificilmente entenderíamos o que significa por que a França. Por que a França? Por que Jean-Jacques Rousseau? Por que Pestalozzi? Por que Augusto Comte? E outros tantos intelectuais importantíssimos. Segundo a espiritualidade, são pensadores e filósofos gregos reencarnados. E a França é chamada a capital das luzes. Como até hoje, se bem que hoje fala da capital das luzes, eles acendem um monte de luz lá. Fica bonita a França. Entretanto, as luzes não são aquelas luzes. São as luzes do pensamento, da fraternidade, da verdadeira fraternidade, da organização do Estado, de forma que todos possam participar e manifestar-se livremente. Então, a França, por que reencarna na França 15 anos depois, numa família importantíssima de intelectuais, Hippolyte Léon Denisard Rival, que se transforma no professor Rival, um pedagogo eminente, vários livros escritos. A gente pensa que Hippolyte Léon Denisard Rival era um pobre coitado, era um intelectual, discípulo de Pestalozzi. Pestalozzi, quando fazia suas viagens, era ele que substituía o mestre, pois ele sai da Suíça e vem para a França no cumprimento dos desígnios do pedagogo que ele era, intelectual reconhecido, vários livros. E esse Hippolyte Léon Denisard Rival, ele, em determinado momento, ouve falar das mesas girantes. Esse é outro fenômeno que a gente precisa entender e contextualizar historicamente. A França, após toda essa mudança estrutural, social, política, econômica e religiosa, sobretudo, se estabeleceu na França uma vivência mais de liberdade, as expressões. Então, a manifestação, os saraus. A sociedade parisiense tinha liberdade, a intelectualidade exuberante. Para vocês terem uma as primeiras mulheres puderam ir para a faculdade. Uma mulher advogada, outra mulher advogada, porque era mulher, era para ficar lá, do lar. Então, as primeiras mulheres dentro das universidades é na França. Dentro desse cenário importantíssimo, as mesas girantes. Aí reencarnam na França centenas de médiuns de efeitos físicos em toda a Europa. E os fenômenos aconteciam. Gente, hoje a gente vai sair daqui, a gente tem, aliás, nem precisa sair daqui, vocês estão com o mundo na mão. Estou vendo aqui uns companheiros com o mundo na mão. Eles têm aqui um celular que está conectado no mundo todo. Quer saber o que está acontecendo agora no Japão? Está aqui na nossa mão. Naquela época, o que a gente vai fazer? Eu comprei um filme para a gente ver. Vamos plugar a internet? Não tinha. Então tinha os saraus. E nos saraus, de repente, virou moda observar as mesas que falavam. O senhor Fortier, um outro francês eminente, esses que passam na história escondidinhos,
né, que todo mundo nem conhece, ele começou a reunir as informações que os espíritos davam. As informações eram informações difíceis de ser obtidas, porque não se entendia exatamente que fenômeno era aquele. Então, os espíritos levantavam as mesas, os médiuns impunham as mãos, aquelas mesinhas de tripé, mesas leves, e respondiam as perguntas. A resposta era sim e não. Isso assim, assim, se for sim, bate 2 vezes, se for não, bate 1 vez. E assim se codificou conversar com aquelas forças. E esse senhor Fortier convida o Hippolyte Léon Denis Rivaz para assistir. E ele imediatamente, como intelectual íntegro da sua época, diz assim: olha, isso para mim é conto de carochinha. Você dizer que mesas falam, enquanto você não me provar que mesas têm nervo para pensar, nervos para sentir, não é possível. Então, é alguém que estava totalmente, vamos dizer assim, influenciado pelos preceitos da intelectualidade da época, pois o preconceito não fazia parte. Quando se fala de um verdadeiro intelectual, ele tem uma posição, mas ele não é preconceituoso. Ele é aberto para observar. É a observação. A ciência ganhava conotações de ciências observadoras. O magnetismo já era um fato estudado na França. Estudem o magnetismo. Na Revista Espírita de Allan Kardec, tem 2 artigos maravilhosos sobre espiritismo e magnetismo. Porque os magnetizadores já estavam sendo estudados na França. Era magnetismo, o fenômeno das mesas girantes, era magnetismo das curas. Pessoas que impunham as mãos e curavam. Por outro lado, pessoas que entendiam que qualquer distúrbio emocional era o demônio. E o demônio tem as suas múltiplas faces. A gente precisa, então, fazer exorcismo do demônio. E baseado nisso, nós vamos recebendo a intelectualidade na Europa numa transformação que a gente nem imagina. As ideias, as ideologias. O prêmio Nobel da Física, que nós vimos esses dias, está saindo hoje, são estudos de ondas que envolvem. Os físicos de hoje falam que nós somos energia. Os físicos de hoje dizem que não existe matéria, tudo é energia. E tem gente que ainda fala: eu sou materialista. Eu sou materialista, não acredito em nada. Muda o seu conceito, amigo. Isso está sendo ridículo. Outra ideia: quando Charles Darwin, o naturalista, lá na Inglaterra, apresenta à humanidade a sua tese da evolução das espécies, isso foi uma ideia que contrariava os preceitos do criacionismo. Pois hoje toda a comunidade científica internacional admite que Charles Darwin trouxe uma revelação importante para a humanidade, que é a evolução das espécies. Nós, do ponto de vista físico, nosso corpo é o resultado de 1,2 bilhão de anos de evolução. Então, hoje tem um conflito nas ideologias religiosas. O conflito e como é que fica Adão e Eva? Né? E, gente, é tão importante que a gente está falando, como é que ficará? Já temos tecnologia para entrarmos em contato com inteligências de outros orbes. Já existe tecnologia suficiente para comunicação interestelar. Já existe tecnologia. Vocês já imaginaram quando vai daqui a pouco, isso vai eclodir quando nós entrarmos em contato com seres de outros planetas. Como é que vai ficar o Adão e Eva? E a Terra? E a Terra que era o centro? E que tudo girava em torno da Terra? A verdade, lembra da verdade? Ela chega, ela se apresenta. Dentro desse contexto, Hippolyte Léon Denis Rivaz recebe 2 anos de registros. E ele estabelece o preceito de estudar tudo aquilo cuidadosamente, meticuloso, adequado, e percebe que ali, porque ele era um intelectual competente, percebe que ali tinha conceitos importantes.
e se referindo a uma promessa do Cristo lá mais atrás, à luz da nossa vida, quando Ele nos promete exatamente o Consolador prometido. Quando Jesus cuidadosamente nos oferece a oportunidade de compreender que nós não estávamos suficientemente preparados para receber tudo. Imagina, já pensou se o Cristo falasse assim, ó, o que a tua fé te curou? Jesus falando, não vou te explicar, meu filho. Acontece que eu libero uma energia chamada fóton. E quando eu penso, eu faço com que o fluido cósmico universal se caracterize pela minha vontade. Eu desejo, eu quero que você se cure. E eu caracterizo o fluido cósmico universal e mais a sua possibilidade de aquiescência, de assimilação. Não vamos entendendo nada. Jesus falava para agricultores, então ele falava de pastores, falava para pessoas que trabalhavam na terra, então falava da semente. E ele diz, se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei a meu Pai, e Ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber. Então nós estamos aí falando de toda uma preparação para que o mundo pudesse receber. Porque não o vê. E absolutamente não o conhece. Mas quanto a vós, reconhecê-lo-eis, porque ficará convosco. E estará em vós, cada um no seu canto. Isso eu estou acrescentando. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar de tudo que vos tenho dito. Então, meus queridos, quando nós estamos aqui reunidos numa homenagem a Allan Kardec, e tenho certeza que Kardec não vai ficar chateado, mas na verdade nós estamos homenageando para a sua glória o governador do planeta, o Cristo. E nós estamos vivendo nesse instante uma grande revolução. A queda da Bastilha naquela época era sinônimo da repressão. Hoje vai ser a queda do orgulho, da prisão que o orgulho oferece, do sectarismo, da indiferença. Esses nossos irmãos que assumem posições sociais relevantes são nossos irmãos, filhos de Deus, tal qual nós, que estão falindo nas suas missões. Os nossos irmãos que ocupam os cargos relevantes de toda essa estrutura, que é para o benefício de todos, do novo Estado, como inspirado por Jean-Jacques Rousseau, que nós vemos, por exemplo, nesta casa, esses nossos irmãos são irmãos que nós devemos dedicar nossas preces. Devemos sempre lembrar desses nossos irmãos que ocupam essas cadeiras com muito carinho e muita atenção, porque a quem muito é dado, muito é solicitado. E o delírio do poder, o delírio do dinheiro, o delírio dos falsos poderes, muitas vezes por invigilância nós nos deixamos levar. Nós estamos aprendendo a não julgá-los, porque talvez se nós estivéssemos no lugar deles, faríamos pior. Porque a fragilidade é nossa. Até porque nós o que elegemos eles? Pela identidade, pelas ideias. Eu gosto de você. Vou votar em você. Não é assim? Então, nós nos fazemos representar. A grande revolução será muito maior do que a Revolução Francesa, porque é a revolução nos caminhos da nossa alma. É algo íntimo. E deixa os espíritos, numa homenagem sincera a Allan Kardec. Reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que faz para domar as suas más tendências, as suas más inclinações. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Qual é a contribuição do espiritismo nesses 160 anos? Cada um de nós representa essa contribuição. Você que está me ouvindo, você que vai me ouvir depois no vídeo, reflita.
Hoje nós somos 16 milhões de brasileiros vivendo sob a influência poderosíssima dessas ideias espíritas. Quantas instituições, nesse instante, estão cuidando de quem está excluído? São milhares no Brasil todo. Quantos irmãos nossos dedicados ao bem estão nesse instante cuidando de feridas, de crianças abandonadas, de velhos que são abandonados pelas suas famílias, dos excluídos que estão na rua, nos hospitais? Quantos médicos, psicólogos, professores envolvidos pela ideologia espírita cristã estão hoje no cumprimento dos desígnios da sua reencarnação com amor, às vezes nem sendo reconhecidos, mal remunerados, mas cheios de esperança? As famílias receberam uma influência poderosíssima. Nós não somos um conglomerado de pessoas que por acaso estamos juntos, nós somos companheiros de jornadas. Uma família, hoje nós compreendemos que são espíritos que caminham juntos, um apoiando o outro, resgatando, se ajustando. A família antes do espiritismo era uma coisa, pós o espiritismo será outra. E assim a nossa conduta revelará ao mundo que a melhor religião é identificada pelo número de pessoas de bem que ela transforma. Isso é uma das respostas dadas pelos espíritos a Kardec. Quando Kardec pergunta qual é a melhor religião, os espíritos disseram, não disseram, é o espiritismo, não. Sabe o que os espíritos disseram? A melhor religião é aquela que fizer o maior número de homens de bem, dedicados ao bem, que amam. Essa é a melhor religião. E quem é essa melhor religião? Que sejam todas. Que todas as religiões se comprometam em fazer não somente uma equalização da vida atual, mas uma equalização sincera de viver bem com todos. Desta forma, nós rogamos a Jesus que esse Espírito luminar, que nós o identificamos como Allan Kardec, receba nesse instante do nosso coração a nossa gratidão, onde ele estiver. Que nesse instante, nessa cidade, dentro desse prédio tão importante, a gente possa dizer, estamos aqui felizes pelo seu trabalho. E sobre ele, sempre será sobre ele, estará o nosso Mestre Senhor Jesus. Porque ele é um discípulo de Jesus. E tudo que fazemos, e tudo que essa cidade fará, e tudo que essa casa fará, é o nosso desejo, seja para o bem de todos, a felicidade de todos. Que assim seja. Muita paz.